Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho se dá para viver aqui no Canadá e principalmente aqui em Vancouver, que é onde a gente mora, sem carro. Bom, aqui no Canadá depende muito da cidade que você vai morar, se você vai conseguir viver sem carro ou não. Algumas cidades pequenas vão ter pouco transporte público, né? Sim. Geralmente vai ser no máximo ônibus ou algumas empresas de táxi. E geralmente não vai ter metrô, essas coisas, né? Dependendo da cidade. Dependendo da cidade, exato. Aqui em Vancouver, Toronto, né? Essas principais, Montreal, eles têm metrô, tem transporte público de boa qualidade. Mais né? desenvolvido. É. Mas a maioria das cidades aqui no Canadá, elas só vão ter realmente um ônibus ou talvez aí um serviço de táxi, né? Em alguns lugares também vai ter alguns outros serviços que a gente vai citar aqui. Bom, pra gente, o que mudou aqui nesses últimos quase 3 anos que a gente tá morando aqui no Canadá, né? No começo, a gente sempre achava que o transporte público aqui era excelente, sem nenhuma reclamação. Sim, era né? Maravilhoso, porque a gente perfeito. vinha de São Paulo, e em São Paulo o transporte público é bem mais caótico do que é aqui em Vancouver, né? Então tudo pra gente era maravilhoso. Ai, fantástico, o Gregory foi as primeiras vezes que ele usou transporte público, foi aqui no Canadá, porque no Brasil ele sempre andava de carro. Mas eu já usei transporte público, tanto metrô e ônibus, lá em São Paulo, e eu sei que, tipo, a situação não era ideal, né? Sim. Então, comparando aqui com Vancouver, ficou uma situação bem melhor. Sim, com certeza, a gente ainda continua pensando que é muito melhor aqui, né, do que lá. Sim. Mas depois de um tempo, você utilizando todo dia, se torna algo cansativo, né? Metrô, você tem os horários de pico que você vai pegar cheio aqui, Sim. né? Então você tem que pensar muito bem aí, né, quando chegar aqui, se vai utilizar só o transporte público, se vai precisar de carro ou não. Sim, e também tem que contar que o tempo, né, de deslocamento entre a casa e o trabalho também Sim. é uma coisa cansativa, né? No começo até você releva aquela questão, mas com o passar do tempo você quer mais comodidade, ou não quer pegar o horário cheio com um monte de gente e ir em pé o caminho todo, porque é desconfortável, porque isso ou aquilo. Ou às vezes tem as coisas que você mais gosta naquela região e você não mora naquela região, então assim, as coisas vão mudando. E quais são os tipos de transportes que tem disponíveis aqui em Vancouver? Tem o transporte público, que é composto basicamente por ônibus, o SkyTrain, que é uma forma de metrô, e também tem o Cbus. Cbus, né? que é o aquático. Exato, que ele faz ali o transporte North Vancouver, Downtown Vancouver, tá? Além do transporte público, aqui vai ter serviços de táxi, tem serviços de car sharing, como por exemplo o Evo, e também tem serviço agora em implantação de ride sharing, que a gente vai comentar um pouquinho mais nesse vídeo. Falando um pouquinho de car sharing, quais as opções que a gente tem aqui em Vancouver? A gente tem o Evo, a gente tem o Car2Go, tem o Mob, né? Mob, sim. São basicamente essas três empresas. Basicamente essas três principais empresas. As que a gente já utilizou foi o Evo e o Car2Go, né? O Car2Go são aqueles carrinhos menores, geralmente, eles têm também uma Mercedes. Elétricos, né? Na maioria das vezes? Não, eles não são elétricos, né? Então, tem esse carrinho menorzinho e uma Mercedes, né? Eu não gostei muito nenhum dos dois. O carrinho pequeno eu achei que ele não tem muita força. Eu achei ele péssimo, não gostei muito. Eu me sinto super inseguro com o Gregory dirigindo esse carrinho. Muita gente gosta, tem bastante gente que utiliza ele é um pouquinho mais barato que o Evo, né? E a Mercedes eu achei que ela é muito diferente, é muito avançada talvez pra mim, eu não consegui dirigir ele direito. E já a Evo tem um carrinho que a gente gosta bastante, que o modelo dos carros deles é o Toyota Prius, então ele é bem tranquilo, bem facinho de dirigir, ele é todo automático e tudo bem facinho ali com ar-condicionado, então ótimo pra dirigir. Eu não acho que é um carro assim tão bonito, às vezes você vai um jantar, um evento, alguma coisa, eu não acho muito bonito não. Mas ele é bem prático assim pra dirigir e é bem confortável. Sim. Quais são os documentos que você vai precisar para, por exemplo, fazer ali o seu cadastro num desses car sharing, nessas empresas de car sharing? Por exemplo, Evo, Car2Go e Mob, tá? Por exemplo, o documento que você vai precisar é a cópia da sua carteira de habilitação, né? Não precisa de tradução, um ponto positivo. Mas você vai precisar traduzir o seu histórico do Detran, né? O histórico dali dos pontos do Detran. Sim. E aí esse documento você pega no site do Detran e faz a tradução dele. E a tradução a gente recomenda que vocês façam com a DocsBase, que eles têm uns preços maravilhosos. Muito tá aqui o card que a gente explica um pouquinho do serviço da DocsBase, eles são fantásticos, a gente já usou eles em diversas oportunidades. E não se arrepende, os preços deles são muito bons mesmo. Você pode usar isso estando no Brasil, estando em qualquer parte do Canadá, porque eles fazem esse serviço bem eletrônico, então é bem prático. Sim. E depois que você tiver essa tradução, você envia esses documentos para a Evo, né, para que eles façam ali a análise do seu cadastro. E os valores da Evo geralmente aí tá na faixa de R$14,99 a hora e o dia R$89,99.
Então é um preço assim, se você não tem carro aqui, é uma boa opção, né? Sim, e a gente achou, Já vale de a certa pena. forma, mais barato do que alguns carros, você alugar um carro mesmo por um dia. A gente geralmente só achou preços um pouquinho mais caros do que isso. E é conveniente porque, por exemplo, você não precisa alugar por um dia, o que você vai acabar fazendo em alguma dessas, né, locadoras de automóveis. Já com o car sharing você usa por 20 minutos, só realmente o que você precisar, então é bem prático. Sim, hoje, por exemplo, a gente foi no Outlet, né? A gente não alugou um carro o dia inteiro, pegou só o Evo, né? A gente foi lá em umas 2 3 horas e meia, mais ou menos. Sim. E fez tudo que precisava com Aí o você Evo. paga exatamente o que você Voltou. utilizou. E não precisa se preocupar com seguro e nem também com gasolina, né, combustível. Sim, já está incluso. Isso é excelente, né? Porque às vezes quando você vai alugar o carro, você tem que incluir o seguro. O seguro, E aí já sai bem mais caro, né? E a grande novidade para esse ano, e a gente não vê a hora disso acontecer, é que esse ano está sendo implantado aqui na cidade de Vancouver os serviços de ride sharing, né? Que, por exemplo, tem o Uber, a Lyft, que são as empresas mais conhecidas, Sim. e para cá, antes dessas, vai vir o Cater, que é um serviço diferenciado ali de ride sharing, mas que já vai conseguir suprir um pouco da demanda, porque hoje em dia só existe o serviço de táxi, né? Sim. Nesse tipo de modelo. E o táxi aqui, ele tem a fama de não ser péssimo. muito bom. Não, não é fama. Ele é bem ruim mesmo. É realmente um serviço bem ruim. O atendimento é bem ruim, eles são sempre mal-humorados, eu não gostei nenhuma das vezes. Até agora as experiências que a gente teve foram sempre ruins, as pessoas que também tiveram experiência com táxi, elas sempre comentam Falam mal. coisas ruins, então assim, é complicado, né? É algo bem conhecido aqui em Vancouver, é o péssimo serviço de táxi. Já até o final do ano vai ter aí pelo menos já o Uber e a Lyft, e agora no comecinho do ano já vai ter também essa Cater. Essa Cater ela já começou, ela está com serviço beta, então tem alguns usuários que já estão testando e aos poucos elas estão liberando Então, os usuários se cadastrarem. Exato, mas o que eu quero mesmo é o Uber e a Lyft no final do ano, que aí vai ficar tudo maravilhoso. Aí às vezes, por exemplo, em viagens curtas você não vai precisar pegar ali um Evo, já pega um Uber Sim. e já a pessoa já te dirige pro local. Então eu acho super conveniente, eu acho que vai ser uma excelente novidade para a cidade de Vancouver, que tá faltando, né, Vancouver? Sim, só falta ela aqui para ter. Bom, então resumindo aí, dá pra ver ou não sem carro aqui. Depende aonde você vai estar morando. Pra gente, vamos falar do nosso caso aqui. Sim. Pra gente no começo a gente conseguia viver aí com transporte público, Sim. né? Mas a gente sentia falta nos mercados, principalmente. Exato. E para alguns passeios mais longes, né? Aí demorou um pouquinho, aí eu tirei a habilitação aqui e agora ficou mais prático, a gente acaba utilizando bastante o Evo. Mas por enquanto pra gente não vale a pena ter carro. Por enquanto não, ainda mais que agora a gente tá morando em Downtown Vancouver e a Sim. gente tem tudo super conveniente. A gente vai para o trabalho a pé, a gente tem o mercado do lado, a gente tem várias coisas, tem farmácia, tem tudo que precisar, passeio, a gente tá perto das praias, tá perto do Stanley Park, então tem tudo bem conveniente. Então agora, nesse nosso momento da nossa vida, não há necessidade de um carro, né? Sim, sem contar que nesse prédio que a gente tá, a gente teria que pagar ainda um adicional de 100 e pouco para ter direito às vagas. A vaga do estacionamento, que também são poucas, então tem esse tipo de custo adicional, né? Sim, tem o seguro, que é bem caro aqui, você Sim. vai pagar aí na faixa de uns $200 por mês. E também é relevante falar do nosso estilo de vida, né? Porque, Sim. por exemplo, o nosso estilo de vida não é muito de ficar fazendo passeios mais longe, mas de vez em quando a gente faz. Mas quando for fazer, vale mais a pena a gente alugar um carro num dia para fazer esse passeio do que realmente ter que pagar os custos de manutenção de um carro, sendo que não vai utilizar tanto assim. Nesses últimos 5, 6 meses aí, a gente não passou de $100 gastando com Evo. Exato. Então, se fosse contar tudo aí, o gasto de comprar um carro, seguro, vaga de garagem, né, estacionamento para onde a gente for, o Evo ainda tem essa vantagem. Tem parcerias em alguns estacionamentos e você não paga o estacionamento. Exato. Não valeria a pena pra gente. Não valeria a pena. Então aí é uma questão que fica na realidade de acordo com o seu estilo de vida, o que você vai precisar e a região que você vai morar. Porque existem algumas regiões aqui em Vancouver que elas não são muito bem servidas, por exemplo, pelo SkyTrain. Sim. Então se for uma região dessa, você vai ficar totalmente dependente ou de ônibus ou de, por exemplo, táxi, por enquanto, né? Até ter os outros tipos de serviço. Então, dependendo se você mora numa região ou fosse morar em uma região que não é muito bem servida pelo transporte público aqui da cidade, valeria a pena ter um carro. Sim, com certeza. E vale lembrar também que a gente tem parceria com a Evo, então aqui embaixo está aparecendo o link que aí você vai conseguir ter o seu voucher de desconto com a Evo. Sim. Vale bastante a pena e você ganha 30 minutos. Ganha né? 30 minutos e o cadastro grátis também. Exato, porque o cadastro tem ali um custo, então você recebe isso de graça, né? Sim. E além disso tem mais 30 minutos, os 30 primeiros minutos que você for utilizar. Além de dar uns minutinhos pra gente utilizar também, né? Exato.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo contando nossa experiência de como é viver aqui em Vancouver sem ter carro. E deixa aqui nos comentários se você também não utiliza um carro ou como que você faz aqui para se locomover em Vancouver. Se você mora em Vancouver, se você utiliza o transporte público, se você utiliza, por exemplo, táxi, se você usa bastante Evo, igual a gente, né, antes, ou se você mora num local como a gente tá morando agora, mais recente, e não precisa de um carro para nada. Deixa aí nos comentários. Isso, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.